Na hora do pega pra capar, na hora da crucificação de Jesus, como diz lá na minha terra, né, a hora da onça beber água, chegaram para Pedro e disseram, olha, você estava com Jesus. Ele falou, não, eu não conheço esse homem. Olha, mas você anda como um deles. Não, eu não conheço, eu nem sei quem ele é. Então Pedro ali, 3 vezes ele nega Jesus. O galo cantou, ele se lembrou que ele havia prometido, Senhor, eu estou pronto para morrer, se possível, pelo Senhor. Se for necessário, morrer pelo Senhor. E daqui a pouco ele engole as suas palavras, não cumpre a sua promessa e nega o Senhor Jesus 3 vezes. Jesus é crucificado, Jesus é morto, e depois Jesus ressuscita e reaparece aos seus discípulos. E Pedro, hein? Imagina conviver sabendo o seguinte, ele morreu por mim, ele me amou, ele me ensinou tudo que eu sei, fez tudo por mim, e no momento que era para eu provar o meu amor, a minha fidelidade, eu o neguei. Como conviver com isso? Como é que vai conviver com esse erro? Tem erros que a gente comete que não tem borracha para apagar, né? Não tem como voltar atrás. Você errou e às vezes, se não for a misericórdia e a graça, a pessoa tem que conviver com aquilo dali. Quantos erros você cometeu na sua vida que, se você pudesse voltar atrás e consertar, você consertaria, mas não dá. Não dá para voltar atrás mais. É muito legal na última aparição, quando Jesus ele vem na praia, Pedro estava pescando, e ele volta para o barco, porque ele desiste até do ministério. Pedro desistiu do ministério, depois de ter negado Jesus. Ele já vinha errando fazia muito tempo, né? Pedro andou sobre as águas, afundou porque duvidou, cortou a orelha de Malco. Jesus já havia falado para ele, Pedro, você não é convertido. Antes da crucificação, Jesus já havia falado, olha, Satanás tem reclamado ao teu respeito. Quando tu te converteres, ou seja, ele não era convertido. Ele arrancou a orelha de Malco. Então Pedro vinha pisando na bola fazia muito tempo. E daqui a pouco ele nega Jesus 3 vezes. O que ele faz? Desiste do ministério e ele volta para o barco, né? Volta a pescar, frustrado, triste, com o peso da culpa sobre a sua alma. E o que Jesus faz? Jesus aparece, fala novamente, Pedro vai lá, lança do lado direito, ele pega os peixes, ele vê que é Jesus, depois que Jesus havia ressuscitado, e ele vai até Jesus. E como é que Jesus recebe ele? Depois de todos os erros de Pedro, com um peixe assado, um pãozinho assado na beira da praia. E ali Jesus faz a pergunta, uma das perguntas mais difíceis da vida de Pedro. Você vai encontrar esse texto em João, eu estava falando sobre isso ontem, se eu não me engano, aqui no capítulo 21, quando Jesus pergunta para Pedro o seguinte, Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? E ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta novamente, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando Jesus faz a pergunta pela 3ª vez, Pedro se entristece. Porque 3 vezes Jesus perguntou para ele, tu me amas? E ele sabia da tríplice negação. Ele havia negado Jesus 3 vezes também. Mas não era jogando na cara dele, não. Jesus não estava fazendo isso, não. Cada vez que ele falava, eu te amo, Jesus confirmava o chamado dele. Cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Na verdade, Jesus, pessoal, estava resgatando Pedro, tirando o peso da culpa,
mostrando para ele com aquele peixinho ali assado, aquele pãozinho: Pedro, tá tudo bem, eu sei que você errou, eu sei que você falhou, mas eu te escolhi. O amor de Jesus foi maior do que os erros que Pedro cometeu. E a graça de Cristo arrancou a culpa de Pedro, ele se transformou em um grande pregador. Jesus não perdeu Pedro porque ele errou. Eu falei para as pessoas ontem o seguinte: talvez você, como Pedro, sabe, andou sobre as águas e afundou porque duvidou. Talvez você fez como Pedro, arrancou a orelha de Malco, ou seja, magoou pessoas, feriu, gritou, perdeu a cabeça. Talvez você negou com as suas atitudes, mas Jesus não vai te perder porque você errou. Jesus não vai te perder. Se você é escolhido, ele resgata o seu coração, ele resgata você novamente, ele perdoa os seus pecados, ele tira o peso da culpa, de tudo que possa te atrapalhar, e fala o que ele falou para Pedro. Ele diz: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então ele falou: segue-me. E a partir daqui Pedro se transforma num pregador, num ganhador de almas, e o que passou, passou. Ele só ficou com as coisas boas, com as experiências boas. Aquilo que ele errou, que ele negou, Jesus tirou, perdoou e bola para frente. Então, segue em frente, meu amigo. Talvez você é um crente aí que desviou, que afastou, fez bobagem, abandonou seu ministério, acha que não tem mais chamado. Ei, segue Jesus, segue em frente. Porque a graça de Cristo, ela é maior do que os seus erros. Jesus não vai te perder porque você falhou. Siga na fé. Que Deus te abençoe. Vamos em frente em nome de Jesus.